Que alegria, que honra estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Nossa sala hoje está iluminada. Nós somos o coletivo Vivência Bás. Nós somos um coletivo de estudos de cultura de matriz africana, numa perspectiva da filosofia iorubá. É importante a gente ressaltar que nós entendemos o orixá numa abordagem cultural, civilizatória e mitológica, e não religiosa. Né? Então, nós não trazemos o entendimento de orixá na perspectiva nem da religião africana e nem da religião afro-brasileira, e sim na abordagem cultural, através dos mitos. Como é que funciona isso? Né? Nós temos dividido, por conta da pandemia, 2 momentos de experiência e execução da vivência. Antes da pandemia, nós nos reuníamos todas as segundas-feiras nesse horário, onde nós estudávamos orixás, nós cantávamos, nós dançávamos e nós batíamos o tambor para orixá, juntas, presencialmente. Com a pandemia, nós criamos esse projeto aqui, o Iabás Connect, que o nosso objetivo é a promoção, né, de conhecimento, é compartilhar conhecimento dessa cultura com vocês e com as pessoas que são convidadas e com as pessoas que estão a fim de estar aqui. Nós começamos em março, nós já tivemos vários convidados, tivemos o professor Márcio de Souza, tivemos a Bia Santos, trabalhando a questão do racismo e racismo estrutural. Tivemos Sérgio Belo, o contador de histórias, trabalhando com a gente as narrativas orais e relacionadas à ancestralidade. E hoje nós convidamos o Juninho Mamão, né? A pergunta assim, que eu me faço, né, e que a gente se faz é por quê, né? Por que nós estamos aqui? Por que nós construímos esse coletivo, né? Para quê, né, nós estamos aqui? A gente pensa com esse coletivo, né, em compartilhar ideias, né, proposições, inspirações, em propostas de conhecimento voltadas à cultura iorubá com todos e todas vocês, né? A gente está aqui para aprender com cada participante, com cada convidado dessa vivência, para a gente estudar o orixá, para ampliar o significado a respeito de orixá e, consequentemente, do que somos. E para ampliar esse entendimento da totalidade. Eu sou Anny Barbosa, eu sou uma das gestoras desse coletivo, atuo junto com a Bruna, a minha parceira de coletivo, e nós estamos aqui nessa construção e nessa luta. Bom, a vivência hoje é uma vivência muito importante, muito significativa para a gente. Nós temos convidados aqui muito especiais, que eu gostaria de agradecer pessoalmente e, de uma certa maneira, apresentar a vocês, e com certeza depois vocês vão ter oportunidade de conhecê-los, né? Nós temos aqui o professor Márcio de Souza, nosso querido, nosso amado Márcio de Souza, que nos ajuda e nos apoia para que a gente continue nessa luta, né? Muito obrigada, professor Márcio de Souza. Nós temos aqui o Jefferson, que divide comigo, né, a direção ali do Novo Horizonte. Jefferson, depois, se você quiser também falar para se apresentar. Jefinho, muito obrigada pela presença. Junto com o Jefinho tem o Gisele Correia Costa, que também divide comigo a diretoria social do Clube Novo Horizonte, professora, pedagoga e militante aí da causa, né, da cultura de matriz africana. Maravilhosa, Sônia Adão, uma das gestoras ali, uma das participantes do coletivo Pegada na Go, militante,
trabalha em sindicato, né? E uma das fazedoras aí desse coletivo também, o Pegada na Go, que é nosso parceiro e que a gente tem muita honra sempre de compartilhar o trabalho delas e estar junto com elas aí nessa luta, né? Nós temos aqui o professor, muito obrigada, professor Fer Martim, né? Fernando Gabriel Martins Rodrigues. Obrigado. Cinema e História da Arte pela Faculdade de Santa Cruz de Tenerife, né? Nas Ilhas Canárias, na Espanha. O professor Fer Martim é autor aqui de 11 livros. Depois pode compartilhar aqui com a gente os livros, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar em nossas redes sociais. Tá certo? Bom, gente, a nossa vivência de hoje... nós temos aqui também, deixa eu ver, Natália Sanches, Débora Facim, são duas professoras maravilhosas de literatura e de português, que trabalham junto comigo na Escola Autonomia, onde nós temos assim, um diálogo muito importante nessa construção de fazeres relacionados à cultura de matriz africana dentro das escolas. Né? É um ponto muito importante que a gente traz, que eu trago no meu fazer, no meu trabalho, é trazer esse conteúdo para os nossos alunos, de uma maneira reflexiva, de uma maneira inclusiva, né? E de uma maneira transformadora. Temos aqui o Caneta, gestor, coordenador do Instituto Liberdade. Depois ele vai contar para a gente mais o que é esse instituto. Né, eu acredito que nada melhor do que falar do que a gente faz. De nada, Débora. Obrigada a você. A gente vai fazer muito projeto bacana a partir dessa vivência aqui, eu tenho certeza. Bom, a nossa vivência de hoje, ela trata de um assunto polêmico, né, e de fundamental importância para a construção do nosso coletivo, e, consequentemente, a gente acha das pessoas que estão aqui assistindo e as pessoas que vão nos acessar pelos canais, né, pelas redes sociais, que é o papel do não negro na cultura afro-brasileira. Para isso, né, nós convidamos Juninho Mamão, maravilhoso, coordenador de políticas públicas para a promoção da igualdade racial da Prefeitura aqui de Floripa e secretário adjunto da Segurança Pública em Florianópolis. Juninho, para falar a respeito desse tema, ele vai compartilhar conosco diversos outros temas ligados a esse contexto, né, africana e afro-brasileira. A dinâmica da vivência é o seguinte, a gente vai abrir daqui a pouco para o Juninho vai colocar as proposições dele durante um tempo, e depois a gente abre para reflexões, proposições e contribuições. Né? Quem quiser falar, a gente pode montar uma pauta aqui no chat, se inscreve e a gente vai chamando vocês para falar e para se colocar, enfim. Nós temos aqui, hoje, uma riqueza de projetos e de lideranças e de representantes da cultura de projetos da cultura de matriz africana realizadas aqui em Florianópolis. Então, na hora do chat, ali na abertura da conversa, gostaria que vocês colocassem, que vocês promovessem esses fazeres de vocês, que são muito importantes, né? A Sônia Adão, o Caneta, a Gisele, as professoras, o Jefinho e o Fer Martim também, né? Que vocês colocassem um pouco. Bom, nós temos os nossos canais, que eu gostaria de pedir para que vocês dessem uma atenção especial. Nós temos o nosso Facebook, por favor, nos adicionem. Nós temos o nosso Instagram, por favor, nos adicionem. E nós temos o nosso canal no YouTube, que é o nosso xodó, e que foi criado para o projeto Iabás Connects e que vai servir para a vida toda. Só que um canal no YouTube sem inscritos não é um canal legal, né? Então, nós precisamos que vocês se inscrevam, porque as pessoas acessam, as pessoas assistem as nossas vivências, mas não se inscrevem, né? Então, a gente pede para que vocês se inscrevam em nosso canal. Tá lindo, nós temos, assim, um cuidado... Bruna tem um cuidado, assim, absurdo pela parte visual, nós do conteúdo...
e sempre com muito amor, eu acho, que é isso que eu gostaria de dizer. Nós somos um coletivo que tratamos desse assunto e da nossa prática com muito amor, né? E convidamos vocês também para esse canal de amorosidade para compartilhar com a gente todo esse saber, tá? Bom, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada por estarem aqui. Eu estou muito feliz pela presença de vocês. Passo agora a bola para Juninho Mamão. Juninho, agora é com você. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Então, pessoal, primeiro eu quero agradecer ao coletivo por essa oportunidade e já fico feliz com a participação de todas as pessoas não negras, assim como Márcio de Souza, Marcos Caneta, Sônia, Jefferson e Gisele. Nós defendemos que a transformação do modelo da sociedade brasileira ele só vai se romper com a participação e a união de todos, ou seja, negros e brancos. E o pensamento sectário de achar que a luta da promoção da igualdade racial e a luta no combate à desigualdade social é uma problemática só do negro, é aí que vem a nossa fala. Mas não dá para começar a nossa fala sem falar daquilo que nós representamos, né? Ou seja, ver a figura ilustre que representa toda a luta de um contexto racial, de uma democracia racial, da promoção da igualdade racial, se chama Márcio de Souza, foi vereador por 5 legislaturas aqui nessa cidade e se constitui como um dos maiores ativistas, um dos maiores sabedores, e não, se não me faltam palavras para classificar, um dos maiores construtores do caminho entre a intelectualidade, o movimento negro e a sociedade periférica dessa cidade, na construção de um trabalho legislativo de décadas. Eu acho que a história do Márcio de Souza, antes de qualquer fala, nessa cidade, nesse estado, nesse país, tem que ser lembrada. Porque a Lei 10.639, que é a lei que constitui a história do pensamento, da introdução da história da África, dos estudos afro-brasileiros, começa com a Lei 447, né, Márcio? Feita por você quando na vereança. É importante retratar isso para dar vez e voz. Não poderia deixar de saudar também hoje todos os integrantes do Novo Horizonte, por 35 anos dessa entidade, uma entidade afro-brasileira, mas que também comunga do pensamento da promoção da igualdade racial, juntando todos os povos, abolindo a questão do sectarismo. E mais uma vez parabenizo ao Márcio de Souza, que se não fosse seu trabalho nós não teríamos um Novo Horizonte, que é muito abstraído, sobre isso não se comenta, Márcio, mas o trabalho que vocês fez na Câmara de Vereadores para que aquele espaço fosse consignado à entidade. Por outro lado, também quero saudar muito aqui o companheiro de luta de muitos anos, historiador, professor, coordenador do Bloco Liberdade da Escola Sul, Marcos Caneta, que ao longo dos anos também vem desenvolvendo um trabalho de integração social, integração racial, e sendo uma ponte também entre a universidade, o movimento social e o movimento comunitário, que culminou agora com a construção da Escola do Olodum, a construção no sentido de conseguir trazer para Florianópolis a primeira escola do Olodum fora da Bahia. Uma escola que vai trabalhar com 800 crianças, sejam elas negras ou brancas, e vai precisar do trabalho de todos, numa perspectiva de África, rompendo com o eurocentrismo e o etnocentrismo propagado pelas escolas tradicionais até hoje. Né? Saúdo também Sônia Adão, que representa as mulheres negras, né, Gisele? Peço para a Gisele não ficar com ciúme, mas a Sônia representa uma coisa que muita gente não sabe. A Sônia, a Solange, é bom falar isso, elas na década de 80, elas trabalharam a questão do teatro. A Sônia foi artista e junto com Almir Passos, a Sônia tinha um grupo de teatro que a Solange levou mais à frente, mas se constituíram nisso, né, de romper o paradigma da subjetividade na arte do teatro, de formar peças, de ser artistas, de serem protagonistas, numa época que não se discutia muitas coisas, né? Se tinha a compreensão que só se dava para o papel do homem negro a subjetividade do Saci Pererê. Né? Feito isso, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado, boa noite. E o que nos traz aqui, né? A Ani falou, pô, é muito, com uma plateia dessa, recheada de intelectuais,
eu vou tentar expressar minhas ideias no conjunto do meu pensamento, da minha formação que me constitui, né? Ou seja, por ser negro, pobre, ser filho de um homem que foi caçado pela ditadura militar, ser militante e fazer um curso na Universidade Pública de Ciências Econômicas e também ter o privilégio, jamais posso negar, de ter sido orientado por Neil Dorix, para se descobrir a compreensão da intelectualidade, dos pressupostos do racismo e do domínio nesse país, entre fazendo a leitura da teoria orgânica do movimento negro e a intelectualidade da sociedade, para se constituir enquanto homem e ter conhecimentos para que horas esse conhecimento fosse compartilhado. Diante desse cenário, a minha luta se deu na militância dentro do Bloco Liberdade, com Marcos Caneta, Marcos Moita, o Neném, meu irmão. Numa época, na década de 1988, quando nós formamos o Bloco Liberdade, para contrapor toda aquela questão de carnaval, da subserviência, do subalternismo, que as entidades, muitos de samba, estavam naquela época. Então, nós tínhamos um pensamento crítico, um pensamento voltado para o combate ao racismo, à discriminação racial e a apropriação das entidades carnavalescas por aqueles que reproduziam e queriam fazê-las como currais eleitorais. Então, o Bloco Liberdade nasce numa perspectiva de um debate, de debater a sociedade, a realidade do povo negro, a sua situação e a compreensão dos mecanismos que fazem o preconceito, o racismo e a discriminação racial, não só em Florianópolis, mas em Santa Catarina, foi pretensioso. Eu acho que a luta do Bloco Liberdade, virando hoje Instituto Liberdade, ela se concretiza naquilo que eu falei. Em 30 anos de luta, são vários eventos. E o que o Bloco Liberdade trabalhou? Trabalhou em 3 vertentes que nós podemos falar. Uma foi a questão do esporte, fazendo a Olimpíada da Procasa, gerando o esporte comunitário, que é um evento que existe até hoje. Foi também eventos de autoafirmação comunitária, eventos do empoderamento através de concurso de beleza e uma produção de um debate participando de vários eventos. Mas vou deixar até essa fala para depois o professor Marcos Caneta, que hoje seria, da minha parte, deselegante, porque o professor Marcos Caneta atua 30 anos na frente disto e eu não participo tão ativamente do Bloco Liberdade por outras lutas, né? Então, pessoal, o que nos traz aqui? A pergunta que nos traz aqui hoje, quando a Ani me convida, ela diz, olha, vamos falar da luta do não negro na cultura afro-brasileira. Falar da luta do não negro na cultura brasileira, quando você propõe falar da luta do não negro na sociedade brasileira, tem que falar de sociedade brasileira e tem que falar por que dessa luta do não negro na cultura brasileira. Que compreensão é essa que nós temos que ter? Então, eu parto do princípio da luta do não negro para a melhoria da luta das políticas antirracistas, ela advém de uma coisa, da responsabilidade em melhorar a sociedade brasileira. A responsabilidade em melhorar a sociedade brasileira. Os brancos, e não é feio falar brancos nem negros, nós temos que se acostumar com essa palavra, brancos e negros, ora têm que compreender que esta luta de melhora da sociedade brasileira passa por resolver a problemática do racismo à moda brasileira. E que racismo é esse à moda brasileira? Que se individualiza e não se transmuta por uma conduta estrutural e institucionalizada. E neste campo é que nós temos que falar. Que racismo é este à moda brasileira? Que sociedade brasileira é essa? Então, dentro desse contexto, nós queríamos começar falando da escravidão brasileira. Já adiantando que a luta da melhoria da sociedade brasileira não é uma luta que se extingue com o fim da escravidão e não é uma luta só dos negros pensando que, acabando a escravidão, os dias de hoje nós não podemos falar. Nós temos que verberizar e pensar o que foi a escravidão brasileira, os seus 388 anos de domínio, de sagra, de sofrimento, de exploração. A escravidão brasileira foi um processo de acumulação primitiva, aonde
o homem negro foi usado na sua mais-valia total, como queiram outras pessoas, ou seja, num trabalho de fomentar a riqueza para esse Estado, primeiro, através da exploração do campo, trabalhando, e depois da cana-de-açúcar, e ficando à mercê de qualquer integração na sociedade brasileira. Ora seja, foram 380 anos de violências constantes, de tortura, de sagacidade e de ofensa. E dentro desse contexto, a mulher negra fora violentada durante esse tempo todo como uma resultante. Então, para colocar a escravidão brasileira de uma forma básica e simplista, para todos aqui sabem o que funcionou e como for a escravidão brasileira, mas é fato que não se pode fazer nenhuma caminhada na sociedade brasileira sem tratar desse tema. Escravidão brasileira. E como se concebeu essa escravidão brasileira. Né? E a escravidão brasileira ela não pode ser comparada com as outras formas de escravidão no mundo, com a escravidão dos Estados Unidos, com o apartheid na África do Sul. O modelo escravista brasileiro ele tem as suas atenuantes e as suas especificidades. Então, esses 380 anos fizeram com a chegada da abolição brasileira, da chamada abolição brasileira, ele não promove, ou seja, o pós-abolicionismo, passado a escravidão brasileira, ele não promove a integração do negro à sociedade de classe brasileira. Não promovendo a integração do negro à sociedade brasileira, como discorreram vários autores, como Clóvis Moura, como Otávio Anini, como Florestan Fernandes, essa integração de classe ao modo capitalista brasileiro não ocorre. O negro é alijado, ele não penetra nas estruturas organizacionais, ele não penetra na política, na economia, em nada que o Estado brasileiro lhe oferece. Ele é relegado a participar, é-lhe negado o acesso. Mas, mesmo sendo relegado o acesso, a elite brasileira ela cria contornos para que se não haja levantes. Ela omite toda a luta durante a escravidão e o pós-escravidão, das rebeldias e da não passividade do povo negro através de várias revoltas, a revolta dos malês, a revolta das chibatas, a criação de quilombos, porque ela tenta escamotear que o negro não fora escravizado, ele foi escravo, ou seja, ele aceitou passivamente a escravidão, e não fora isso que aconteceu. Né? Dentro desse contexto, nós precisamos chegar de uma forma, desculpa se eu falo rápido, mas é que eu quero chegar, eu só quero contextualizar, e dentro desse contexto do pós-abolicionismo, nós temos uma coisa que impede o levante, que é o mito da democracia racial. A miscigenação brasileira ela tem que ser compreendida de uma forma das elites e do pensamento hegemônico das elites, que se traduz no mito da democracia racial. O mito da democracia racial brasileira ele vem contrapor várias ideias, ele vem contrapor a eugenia, ele vem contrapor o darwinismo social, ele vem contrapor o pensamento de Nina Rodrigues, os pensadores que queriam uma sociedade branca, uma sociedade eugênica, uma sociedade limpa, uma sociedade pura. E Gilberto Freire, que foi o orquestrador desse pensamento, ele diz que o Brasil não precisa disso, porque a mistura das três raças, entre o negro, o branco e o índio, mostra que o Brasil vive harmoniosamente, que a violência sofrida pela mulher negra foi fundamental para que se mantenha isso. E esse pensamento do mito da democracia racial, que é vendido externamente, é o grande problema que se reflete até os cotidianos de hoje. Por quê? Porque o mito impede levante e o mito impede a compreensão dos mecanismos do preconceito, do racismo estrutural e do racismo institucional na sociedade brasileira. Porque o mito vende a ideia que todos somos iguais, que nós vivemos harmoniosamente dentro de um contexto de racialidade. Que aqui a miscigenação faz com que as pessoas tenham a mobilidade social e a mobilidade racial. O mito da democracia racial ele foi um dos maiores impedimentos, no seu contexto,
Porque nós precisamos cada vez mais falar e representar de uma forma crítica o que foi esse chamado mito da democracia racial. São decisivos para a elite a consolidação desse ideário nacional que se perpetua, porque ele encobre, como falaram anteriormente, o racismo estrutural e o racismo institucional. Porque ele impede que nós venhamos a discutir uma coisa fundamental, o conceito de raça e o conceito de racismo. É isso que o papel do mito consegue fazer na sociedade brasileira, passando a ideia que nós vivemos numa sociedade igualitária. Por quê? Porque o mito, ele fecha e não dá espaço para isso. Dentro desse contexto, é fundamental compreendermos o que fora criado e que o mito não mostra. A ideia de raça, criada no século XIX, onde um povo é superior ao outro, foi fundamental. A ideia do racismo, no ideário brasileiro, que o racismo tem que ser compreendido como um fenômeno que desumaniza, que nega a dignidade às pessoas, os grupos sociais, com base na cor de pele, no seu cabelo, entre outras características físicas, na sua origem regional e cultural. O racismo, que é um fenômeno que se ancora nas crenças, nos valores e nas ações, que se sistematiza e perpetua, se renova continuadamente com uma marca estruturalmente de distribuição de desigualdades, de acesso, de oportunidades a recurso, às informações, às atenções, o poder no cotidiano, na sociedade, nas instituições e na política do Estado. Então o mito se propagou a escamotear isso e a encobrir da sociedade brasileira o chamado racismo estrutural. O que é esse racismo estrutural? Né? Poderíamos dizer, mas o que é racismo estrutural? O racismo estrutural da sociedade brasileira, ele está galgado dentro de três coisas, como diz Silvio de Almeida, como diz Lia Weiner, como diz Denise Carreiro, como diz Jamila Ribeiro. É o poder econômico, o poder político e o poder da subjetividade. Subjetividade na questão da mídia, na questão da televisão, na questão de produzir pensamentos. Então, quando se fala de responsabilidade em melhorar a sociedade brasileira, é a responsabilidade de compreender os mecanismos que, ora, geram as desigualdades, desde os anos da escravidão até os dias de hoje. Face a compreensão desse racismo estrutural na sociedade brasileira que contribui para a desigualdade constante. Porque o poder econômico, o poder político e o poder da subjetividade, ele adentra as instituições e impede que a população negra tenha acesso a isso devido ao racismo. O racismo é um poder do Estado brasileiro galgado nas crenças e nos valores das teorias de inferioridade dentro do modo de produção capitalista brasileiro para proibir e negar o acesso do povo negro às estruturas sociais e às estruturas de vivência da sociedade brasileira através do racismo institucional, que é feito pelo Estado, que é feito pelas igrejas, que é feito pelas religiões, que é feito pelas universidades. O racismo é um caráter que inferioriza, que escamoteia, que cerceia, que impede e que nega o acesso. E esse acesso é realizado por esses mecanismos introjectados nessa estrutura institucional promovido pelo Estado brasileiro, onde a elite brasileira consegue o seu lugar e gera cada vez mais obstáculos, gera impedimentos e gera uma problemática que se chama a branquitude. A branquitude, ela é criada em um pensamento não
de pigmentação de pele. Pigmentação de pele, nós podemos dizer brancura. E aí que vem a branquitude. A branquitude é um pensamento de superioridade que garante privilégios simbólicos e materiais ao povo branco dentro da sociedade brasileira. E essa branquitude é a grande responsável pelo impedimento e o avanço da participação na justiça social, no desenvolvimento social para o povo negro. Pensar a branquitude é o que nós queremos. Pensar a branquitude é que é o lugar de fala das pessoas não negras. Não estamos atribuindo culpa aos não negros, mas o que nós queremos é responsabilidade na transformação efetiva da sociedade brasileira, porque aqueles que não são negros possuem privilégios desde a formação da sua sociedade até o cotidiano de hoje. Privilégios de participarem da estrutura econômica, privilégio de participarem da estrutura política, privilégio de participarem da construção desta sociedade. Não são impedidos. Muito diferente. Por quê? Por isso que nós temos que reconhecer que esses privilégios são fundamentais e trazer para as pessoas brancas essas responsabilidades diante das injustiças que cercam os grupos sociais e as suas vulnerabilidades sociais colocadas. Assim, nós podemos compreender as contradições e os constrangimentos que são submetidos os povos que não estão classificados pela branquitude, ou seja, os indígenas e os negros. Esse é um monte que eu trago à baila. E aí, de que forma você pode participar desta luta antirracista? Compreendendo os fatores que cercam essa ideia de civilização que representa na humanidade a discriminação através de um fenótipo. Porque a branquitude, ela estabelece que o fenótipo branco, ele tem intelectualidade, ele tem saber e ele tem estética superior às demais etnias. A branquitude produz o conceito de raça às demais raças, no que se refere aos outros povos, porque a branquitude, ela é um pensar neutro para os povos brancos, mas ela é um pensar classificatório para aqueles que não se enquadram nesta tenacidade e nesta perspectiva e dentro desta ideia e que não formam este grupo étnico. Por isso que a responsabilidade é compreender que o racismo na sociedade brasileira, ele é estrutural. Sendo estruturado, por quê? Porque ele tem, na marca do fenótipo, criado pela branquitude, o impedimento e a negação ao acesso de grupos ou de etnias não participarem disso. A branquitude, ela é a justificadora da supremacia da hierarquia branca. A branquitude, ela é a propagação do ódio contra aqueles que são diferentes. A branquitude é a intensidade de cerceamento na construção dos projetos e dos processos de integração do povo indígena e do povo negro dentro da sociedade brasileira.
Discutir a branquitude e a sua cronologia e os seus impedimentos é a construção e o avanço para a luta antirracista. É fazer com que aqueles não negros compreendam que faz-se necessário aderir a esta luta, porque a resolução da sociedade brasileira, a transformação da sociedade brasileira depende da compreensão do racismo e do extermínio do racismo dentro dessa sociedade. É compreender e discutir a luta de classe da sociedade brasileira construída através desse ideário. É, sobretudo, se colocar num lugar de privilegiado e olhar o outro, tentando saber como e por que ele está vivenciando. E ele vive isso. Como que a branquitude pode ajudar e participar dessa luta antirracista? A branquitude pode participar dessa luta antirracista, primeiro, se sentindo responsável. Se sentindo responsável por essa problemática do racismo à moda brasileira, como falamos anteriormente. Porque se sentindo responsável, vai para a ação. E a ação é se juntar na luta. Porque se sentindo culpado, a culpa traz a inércia. Vai ficar paralisado, vai ficar inerte e não vai se sentir com responsabilidade, com vontade e com visão de compreensão. E a luta antirracista dessa sociedade brasileira tem até um manual feito pela Djamile Ribeiro, que é para discutir de como as pessoas... Djamile lança um livro que é como as pessoas podem participar dessa luta. Independente do manual e do pensamento que foi lançado pela Djamile Ribeiro, pensamos nós que entrar nessa luta antirracista, sobretudo, é participar da política de transformação dessa sociedade, é participar da construção e da luta das ações afirmativas como meio de reparação para uma transformação de um ideário diferente, é compreender o papel da escola na transformação da sociedade brasileira através da Lei 10.639, que é o estudo da África, da participação e da formação da cultura afro-brasileira. Porque quando se fala de cultura numa sociedade capitalista e se discute essa questão da cultura e de que forma pode contribuir para isso, a cultura, o conjunto de crenças, de valores que se aprende e que se propaga, tem que entender que o racismo ele é hegemônico e ele coloca as culturas do outro como exótica. A cultura afro-brasileira e a cultura indígena dentro do Brasil são culturas exóticas. Por quê? A apropriação pelo Estado e pela indústria cultural desta cultura faz com os seus símbolos, com as suas ideias materiais, só sejam comercializados por esta indústria e as pessoas usem estes materiais sem discutir os seus significados. Então, nós não podemos, eu quero dizer isso, porque eu não quero individualizar a luta. A luta, ela é estrutural. A luta é de todos. E é isso que eu queria passar para vocês e dizer que quando se fala de luta antirracista, se fala de uma compreensão da sociedade. O racismo,
e dizer que a luta antirracista não é uma luta individual. A luta antirracista, porque o Estado brasileiro ele pune o racismo de forma individual para escamotear o racismo estrutural e o racismo individual. O Estado brasileiro ele se apropria da cultura afro e da cultura indígena para não mostrar que há crenças, que os valores têm uma história. Por quê? Porque ele vende o outro como inferior. Ele vende a África de uma forma inferiorizada. Ele vende e ele propaga que a cultura do outro é uma cultura inferior, não uma cultura introjectada no arcabouço do modo de produção capitalista e na sua modernidade. Era isso que eu queria me fazer entender, tentando, discorrendo desta forma, colocando que a luta antirracista nessa sociedade é uma luta de todos. A luta antirracista não é uma luta do negro nem do movimento negro. A luta antirracista é uma luta da sociedade brasileira, porque o racismo no Brasil foi inventado, propagado pelas elites, pela branquitude. Nós, os afrodescendentes, somos frutos desta conduta e desta imposição estatal. O racismo é poder, o racismo é domínio. E queremos, precisamos e fazemos vozes que a transformação dar-se-á com a luta de todos. Ela não é uma luta individual, ela não é uma luta de uma sociedade, ela não é uma luta de um partido político, ela não é uma luta de uma produção acadêmica, ela não é uma luta de uma universidade, é uma luta da sociedade. Então, os não brancos, os não negros, têm que se integrar a essa luta, porque senão nós iremos discutir relações conjugais entre negros e brancos, nós iremos discutir se a pessoa usa uma indumentária negra ou uma indumentária indígena, nós vamos discutir a participação da religiosidade das pessoas não negras na religiosidade, nós vamos discutir a participação das pessoas não negras nas entidades religiosas e nas entidades culturais afro-brasileiras. Nós precisamos, antes de discutir a participação ou não dessas pessoas, compreender os mecanismos que viabilizam, os mecanismos que cerceiam, os mecanismos que escamoteiam o racismo à moda brasileira através de seu aparelho ideológico na produção da subjetividade, através dos seus equipamentos midiáticos, através da sua literatura, através da sua propagação de ideia. Para isso, você tem que participar dos movimentos sociais. Você tem que ler e sentir, conversar, vivenciar com as pessoas negras. Você tem que consumir os escritores, os autores negros. Você tem que conhecer as produções acadêmicas negras. Você tem que buscar se informar, debater, vivenciar, participar, conviver com as pessoas negras. Porque nós podemos falar da violência, ela está dada. As pessoas aqui têm esclarecimento. Os índices nos mostram que a violência é fruto da desigualdade e do pensamento racialista. Nós podemos falar do desemprego. O desemprego, ele é fruto do modo de produção e do modo de produção capitalista brasileiro que cerceia e que impede a participação daqueles não brancos através dos serviços subalternizados, porque foram hierarquizados, o serviço é hierarquizado no Brasil. Nós podemos falar da academia brasileira, que há pouca participação do elemento negro.
Mas nós temos que falar da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira, ela é formada por negros, brancos, índios e mulheres. Nós temos que compreender as desigualdades para compreender os mecanismos de diminuição da mulher negra, do machismo à moda brasileira, da participação das pessoas na renda, no emprego e no trabalho. Essa compreensão desses mecanismos do modo de produção capitalista brasileiro é necessário para a luta antirracista brasileira. Sempre dizendo, sempre falando e sempre pregando. A luta antirracista brasileira não é uma luta individual. A luta antirracista brasileira é uma luta da sociedade. E vocês, os não negros, os intelectuais, os acadêmicos, os professores, podem, sobretudo, começar a discutir no seio familiar, no seio do seu emprego. Por quê? A primeira coisa para se compreender um processo é o questionamento. Como e por que a participação do afrodescendente é tão diminuta? Por que os negros participam pouco da política? Num país onde a população é 56% negra, por que a participação nos cargos gerenciais diretivos é tão pequena do negro? Por que nas organizações estatais como a Justiça, o Ministério Público e o Executivo brasileiro é tão pequena a participação do negro ou inexistente? E por que no encarceramento, na favelização, na miséria, a participação deste povo, que é a maioria da população, é maior do que a dos não negros? É compreender a sociedade brasileira e como está dado esse Estado e quem participa da estrutura orgânica e quem é relegado a participar da estrutura orgânica. Que mecanismos são esses que impedem? Que mecanismos são esses que negam? Que mecanismos são estes que nós não conseguimos perceber que o racismo à moda brasileira, feito com duas atenuantes muito fortes: preconceito e a discriminação. O preconceito, uma ideia preconcebida que julga, e a discriminação que cerceia, que nega o acesso. O racismo à moda brasileira tem as suas peculiaridades. Discutir a luta antirracista é discutir o racismo à moda brasileira e discutir o paralelo da escravidão até os dias de hoje. Juninho, desculpa te cortar, eu acho que tem a Bruna e o Fê estão querendo fazer uma colocação, né, Fê? Aí só desculpa te cortar, mas já te cortando. Eu vou ser mais breve que o senhor Mamão. Eu sou um não negro, como é evidente, não? E eu queria plantear de entrada várias coisas no debate, porque eu acho que estamos num debate, não é? Sim. Interagir entre todos, nos enriquecer e aprender, sobretudo eu, que tenho que aprender muito de vocês, não? Primeiro, todos sabemos algo óbvio: a escravidão é um fenômeno histórico. Não se inventou por os portugueses nem espanhóis, não? Desde a antiguidade, a escravidão é um fenômeno para adquirir mão de obra gratuita, não? Para explorar o homem por homem. Então, tem um culpável, sim, senhor Mamão, tem um culpável, que é a classe dominante. A classe dominante, ao longo da história, foi a que someteu aos outros, que são a maioria, e a minoria, como acontece no Brasil: a minoria governa, a maioria sofre, não? Outro conceito que eu quero plantear no debate é o conceito de raças. Por favor, não usemos nunca mais raças. Nunca. Porque isso é ser racista. Solamente existe uma raça, a humana. Isso está admitido por a antropologia e a etnologia desde o ano 2001. Totalmente. Então, usemos a palavra etnias, que é o correto. Etnias. Raça é uma. Vocês, eu, brancos, negros, amarelos, a cor que seja, somos homens, mulheres, somos humanos, nada mais. Eu acho que isso é importante porque é uma maneira de rebaixar, não?
a carga racista, porque claro, ahí enfrentamos un problema. Entonces, ¿cómo decimos lutar contra el racismo? ¿Entendió? Ahí hay una contradicción, porque solamente tengo una raza. ¿Cómo vamos a lutar contra nuestra raza? Tendríamos que inventar otro termo. No sé. Planteo ahí a dúvida, ¿no? Planteo a sugestión. Otra cosa que quiero plantear es, concordo totalmente con el señor Mamão na luta, mas eu acho, señor Mamão, que esa luta tiene que ser en lo que los marxistas llaman infraestructura y superestructura, o sea, a nivel general. Tiene que ser una luta no solamente antirracista, sino también contra la pobreza, contra el machismo, contra la homofobia, contra el fascismo, contra la injusticia social. ¿Y cómo se puede dar ese fenómeno? En un Brasil dominado ahora, en los últimos años, ¿no? Por un gobierno o por una élite, ¿no? Que es dominante y exploradora. ¿Cómo se puede? Solamente en un modelo socialista. Cuidado, no estoy hablando comunista, estoy hablando socialista, que significa igualdad, justicia social, igualdad de oportunidades, derechos y respeto. Es lo que significa socialismo, tanto en la economía como en la sociedad día a día. Otra cosa, coincido con vos en otra cosa, abolición. Abolición es la mayor farsa de la historia brasileira. Es la mayor vergüenza de esa rainha que ficó como heroína cuando es una cobarde. O papel de, ustedes se lembran, ¿no? O papel de abolición es un folio, una folla solamente que dice, terminó la escravidão, punto. Y ahora ustedes se procuran la vida por ahí. Como usted bien falou, señor Mamão, sin escolas, sin trabajo, sin lugar para morar, origen das favelas, origen de toda a escravidão que hoje ainda vivemos, porque eu acho, minhas vivências no Brasil, é que agora a escravidão tem outras formas, que são mais sutis, não? Que você enumerou antes, não? A desaparição do negro, desaparição da escala social, impostos de responsabilidades, impostos decisivos, es una forma de escravidão, evidentemente, ¿no? Y además, el número mayor de pobres, el número mayor de gente en las cárceles, el número mayor de muertos pelo COVID-19 son negros, etcétera. Esa marginación, esa discriminación, es otra forma de escravidão elegante, democrática, entre mil aspas, ¿no? Entonces, otra cosa que quiero plantear es un modelo escravo Estados Unidos-Brasil, que son los más parecidos no mundo, los dos más parecidos. Si en Estados Unidos a concepción racista viene dada pelo genotipo, o sea, por la diferencia a heranza sanguínea, no Brasil viene dada por el fenotipo, o sea, por la igualdad, por la cor do pel, vamos a hablar así, ¿no? Entonces, en Estados Unidos a miscigenación nunca existió, nunca. A miscigenación es tabú. Hasta los años 60, ustedes saben, los negros en Estados Unidos iban en las partes de atrás de los ómnibus, tenían bañeiros separados, los cinemas tenían que sentar en los lugares separados, etc. En Brasil, por el contrario, la miscigenación se da desde la conquista, portugueses con indígenas y luego con negros y negras, ¿no? Se da. No entro en valorizar esa miscigenación, quiero decir que se produce, ¿no? Entonces es un fenómeno también muy interesante y diferente. Quiero plantear ahora el reciente caso de la semana pasada de la jueza de Curitiba que condenó a un rapaz por ser negro. Se lembran de este caso, ¿no? Entonces, esa jueza evidentemente debió ter nacido en el século XIX, no hoy, porque esas son ideas de eugenesia, ¿no? Ideas de que el mal está en la raza. Y ahí está Estácio, como se nombró, Nina Rodríguez, y a escola Bahía, que fue tan grave para la historia de Brasil, tan perjudicial. Cortaron las cabezas los cangaceiros, las llevaron desde Sergipe hasta Salvador, a ese instituto, ¿no? Para estudiar, abriendo el cerebro. Fíjense, es que es nazi. Los nazis hicieron eso, ¿no? Para abrir si dentro de ese cerebro había organismos, ¿no? Que mostraran a maldad de los cangaceiros, ¿no? Igual con los negros, ¿no? Y esa jueza, curiosamente, muestra cómo ainda no se superó en Brasil ciertas ideas como a eugenesia, ¿no? Al contrario, ¿no? Y por otro lado, quiero decir que en Namibia o branco puede falar do racismo. He ouvido, otra cosa que sea escutado, es diferente oír que escutar, ¿no?
Mas o negro, quando fala do racismo, é chamado de chato, é chamado de subversivo e é chamado de vitimista, ¿no? Quiero decir, para calar a voz. ¿Por quê? Porque uma forma de discriminação perfeita do negro é calar sua voz. O sea, un negro se manifesta y dice, este está falando besteira, ese no sabe o que fala. O sea, no dar importancia ao discurso incide no mantenimento da discriminação, ¿no? Por outro lado, recordar que o racismo foi inventado na Bíblia. En el Génesis, en la parte de Noé, cuando Noé maldice a su filho, quiero decir, sobre todo para los que consideran, yo como historiador, soy muy crítico con la Biblia, porque la Biblia es un libro escrito por hombres, y los hombres cerramos, ¿no? Entonces, en el capítulo de Noé, vocês lembram cuando él maldice a su filho Cam, ¿no? Y que será sometido a las otras razas. Y Cam es preto, ¿no? Entonces, ahí es un fenómeno también interesante para explicar cómo la unión de racismo y religión, ¿no? Está bastante relacionada a lo largo de la historia, ¿no? Y acabo ya, ¿no? Me llama la atención, como pessoa que mora 10 anos no Brasil, algo que ya más o menos sabía, ¿no? Pero que aquí comprobé mucho más, ¿no? O negro es explorado y admirado solamente en música, en esportes y como actor. Son los espacios que a negros les son permitidos. Cuando yo llegué a Brasil, estaba ese juiz preto Barbosa, ¿no? El juiz Barbosa. Yo fiqué admirado diciendo, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pero claro, vocês mesmos, yo ya me informé que es un caso excepcional, ¿no? No un caso normal. Ver un ministro negro o ministro moreno, en fin, es complicado, ¿no? Y permiten una dúvida de un desinformado como eu, que humildemente quiere aprender, ¿no? Y esa dúvida viene con una paranoia total, que en Brasil existen todos estos termos, piense qué locura, o nos ponemos de acuerdo con los termos, o si no, no nos vamos a entender nunca, que son negro, preto, mulato, mestizo, pardo, zambo. Es un disparate, o sea, ten amigos que se dicen morenos, que son negros, pero se dicen morenos por vergüenza. Pero yo digo, meu Deus, por vergonha, você debería estar... Você conhece a cultura africana? Você conhece a cantidad de reinos y de variantes que había en el século XV en África, cuando llegaron los europeos a esclavizar? Você conhece a riqueza de esa cultura en todos los terrenos? No. Entonces, ahí acabo, ¿no? Não vai chegar no nosso tema. Outra coisa que me chama a atenção é o negro cobarde. Eu falo muito sincero, não? Desculpem, mas eu falo basando o que digo. O negro cobarde é aquele, como decimos em Espanha, que não se molha. Não se molha, ou seja, não se compromete. Não? É o negro com mente eugenésica, que quer morar na cultura dos brancos, professor da Espanha aqui falando, que considera que a luta não tem importância e vai com ele, não liga, despreza a luta e además vota no Bolsonaro. Então é incompreensível, não? Essa contradição enorme de um negro que vote a Bolsonaro, como também acho que um homossexual ou uma mulher vote a Bolsonaro, em minha opinião. ¿Por quê? Porque ele se manifestou já racista, homofóbico y machista. Entonces, o somos coherentes en lo que votamos, o no conseguimos también mudar a sociedad. Muito obrigado. Então, gente, eu queria só colocar uma coisa... Eu queria concluir, eu ia concluir. Sim, eu sei. Tá, só nessa questão que ele entrou agora, da questão da subjetividade, a questão do branqueamento, nós íamos ter que discutir o colorismo da sociedade brasileira, que está na minha pesquisa desde 1988, quando Clóvis Moura coloca no seu livro A Sociologia do Negro. Nas pesquisas do IBGE já existiam 136 tipos de coloração. Então, o aparelho ideológico da sociedade brasileira, através da sua subjetividade, coloca a ideologia do branqueamento. As pessoas querem ser brancas. É o termo. Por isso que branquitude, no sentido de ser branca, é se colocar mais perto do dominador. É ter proximidade para ter a questão da mobilidade social. Os historiadores que estão aqui... Branqueava fotos de Machado de Assis. Sim, mas aí está aqui os nossos historiadores, como os nossos professores, como Marcos Caneta, Márcio de Souza, os demais que estão aqui na plateia, sabem esta compreensão. Então, eu só queria concluir dizendo que o arcabouço ideológico da sociedade brasileira, que cerceia
a participação efetiva do povo negro, ele é recheado de preconceitos estabelecidos que, ao longo dos anos, formaram o ideário da sociedade brasileira, que é galgado na figura do homem branco, hétero, rico e poderoso. Por isso que a luta das mulheres negras, a luta das comunidades LGBTs, a luta do movimento negro, e essas lutas são as lutas que se contrapõem a isso. Quando você, por último, para encerrar, a questão cultural, ela não permeia discutir cultura. A cultura afro-brasileira, ela foi encoberta. E aí, os apontamentos da luta do movimento social, como militante do movimento negro, o movimento em si apontou direções. Para encerrar, a questão de cotas, a questão da Lei 10.639 e também da lei agora da questão indígena, da 11.645, a lei e todas essas participações e todos esses avanços foram constituídos pelo movimento negro. Nós temos até uma cronologia, a cronologia deste Brasil nos impedimentos do Estado brasileiro, que elas começam desde a época da escravidão até 2002, eu acho que foi quando vieram as cotas, mas se nós pensarmos a sociedade brasileira de 1824, quando o negro é uma mercadoria movente que poderiam ser hipotecadas. Se nós pensarmos 1839, o impedimento do negro estudar, 1850, a questão das terras, que o negro não pode comprar terra, 1870, a importação de imigrantes e a lei do imigrante para que as pessoas venham para cá. Depois nós vamos para 1890, que nós vamos ver o decreto que é contra os capoeiras e as pessoas que praticam religiões de matriz africana. Depois, 1911, nós temos ali a eugenize, nós temos ali a questão das cotas para a imigração, mas nós temos na Constituição Brasileira de 1984 a participação da eugênia, escrito que a educação deve fomentar a eugênia, onde no ano que os negros vão ter direito a voto, nós temos a eugênia propagada. Depois nós temos, em 1937, a proibição da Frente Negra, que é lutar e desenvolver. Depois nós temos, em 1968, que é a lei de 1968, onde as universidades agrícolas só podem entrar nas universidades agrícolas quem tem terras, as pessoas que possuem terra. E nós vamos discorrendo até os anos de 1988, que nós vamos ter primeiro a Lei Caó, e depois nós vamos ter a Lei de Cota. Então, a sociedade brasileira, na sua cronologia, na sua história, ela sempre propagou impedimentos mesmo, através do seu poder político de seu Estado. E, para a garantia da Lei de Cotas, foi ainda através do Supremo, que garantiu a Lei de Cotas nos serviços públicos e nas universidades. Então, é desta maneira que eu queria colocar, é desta maneira eu queria agradecer a participação, o tempo de todos, tentando, e mais uma vez, repetindo, vocês são muito importantes nessa luta para a transformação social. Vocês são fundamentais, a compreensão de vocês. Mas entendam, o protagonismo dessa luta, do movimento social, é um protagonismo do movimento negro e das pessoas negras. Juntem-se a nós para transformar as desigualdades sociais no modo de produção capitalista brasileiro, nos seus mecanismos, nas suas atenuantes e, sobretudo, nas desigualdades provocadas cotidianamente, na qual cerceiam, aniquilam, exterminam e fazem desaparecer toda a história do povo negro nesse país. Juninho, obrigada pela tua fala. É assim, né? Nós sabíamos que quando nós fôssemos propor essa conversa, né, o papel do não negro na produção da cultura afro-brasileira, seria um tema bem abrangente e um tema que, com certeza,
iria trazer várias outras proposições. É importante aqui a gente não se distanciar, eu acho, do assunto cultura, porque é, na verdade, a nossa produção nesse coletivo, né? E eu gostaria de retomar essa ideia e ouvir o professor Márcio, ouvir o Caneta, ouvir o Jefinho, a Sônia Adão, Gisele Costa, enfim, né, as professoras, dentro dessa abordagem. Aqui a gente colocou várias proposições, a cada proposição colocada existiriam outras vivências, a gente abriu um leque muito grande aqui para a vivência, né? E eu acho que é natural acontecer isso. A minha preocupação não, mas a minha sugestão é que a gente repense o papel das pessoas não brancas dentro dessa cultura. No momento que fala do lugar do negro e do papel do não negro, né? Como trabalhar? Quais são as ideias de vocês? Como trabalhar essa cultura afro-brasileira dentro de tudo isso, né? A cultura afro e trabalhar a cultura afro, ela é uma questão de cor? Ou ela é uma questão o quê? Identitária? De ancestralidade? Ancestralidade. Porque a cultura afro-brasileira, ela já existe há algum tempo, né? No Brasil, ela já se firmou, né? A gente vê a cultura afro-brasileira bastante fundamentada, né? Em de diversas formas, né? A gente fala aí na música, né? O samba, a gente fala nos esportes, a gente fala na capoeira, né? A gente fala na dança, em diversas áreas diferentes, a cultura afro-brasileira ela já se fundamentou no Brasil, né? E em todas essas áreas você vê não só negros, mas pessoas não negras participando desses movimentos juntos. Você vê pessoas não negras jogando capoeira, você vê pessoas não negras no samba, você vê pessoas não negras e não só participando, mas também, né, ali organizando aquilo tudo para aquilo acontecer. Hoje em dia, a gente está discutindo muito o papel do não negro em diversos setores, né? Na política pública, né, social, e isso eu acho fundamental, por isso que a sua fala foi realmente muito importante em tudo isso. Mas aí foi onde surgiu a questão que eu coloquei para mim, né? Tá, mas e aí? O papel do não negro dentro da cultura? Isso é uma coisa que a gente quase não vê ninguém conversar, porque até onde a gente pode ou deve ir ou não deve ir, entendeu? Uma pessoa não negra, ela pode participar, mas ela ficar à frente para mim, que sou negro, vamos supor, não é meu, lógico, né? Meu fenótipo aqui, todo mundo está vendo, mas vamos supor, vocês negros falarem, eu não me sinto confortável, né? Ou de que forma isso pode acontecer, deve acontecer, porque o Juninho colocou a importância da união, né? De todos se unirem para que a luta ela seja realmente fundamental, realizada e própria. Tá, mas e o não negro, qual é o papel dele dentro de tudo isso, falando em cultura? Porque o não negro ele já está há muito tempo envolvido em cultura afro-brasileira. O que ele faz nesse momento em que isso é tão discutido? Qual é o lugar dele? Essa eu acho que é a minha pergunta. O lugar dele? Posso responder? Sim, o lugar dele, professora, o lugar dele é de responsabilidade em dizer, olha, isto representa isto. Quando você está no centro de Umbanda, você não é negro, e se você tem um conhecimento, é por isso que eu digo, você vai discutir na sua família, você vai discutir com as pessoas e dizer, olha, a religião de matriz africana, aquela simbologia traz isso. A música negra, o samba, ele representa isso. Eu estou lá, não sou mais isso. É de falar a origem, a importância e o que representou.
Esses 3 pontos são fundamentais. Por exemplo, a capoeira, como você coloca a capoeira. Já a capoeira está no mundo todo. A capoeira está na Alemanha, o cara está dançando na Alemanha. Mas só que aquilo que eu coloco no modo de produção capitalista, as culturas são apropriadas e elas são escamoteadas. Lá na Alemanha ele não vai dizer, olha, a capoeira veio dos escravos, ela foi uma luta que se rebelava na senzala contra o domínio do senhor, para que as pessoas fugissem, e aí eles fugiam para montar quilombo. O que era quilombo? Quilombo era uma aglomeração de liberdade entre negros. Isso não. Eles não vão falar. Agora, o intelectual tem essa responsabilidade. Vivências Iabás, como vocês estão estudando essa questão, vocês são um exemplo disso. Vocês querem produzir conhecimento para socializar. A produção de vocês não é uma produção para vender, é uma produção para compartilhar e explicar para negros e brancos. Eu vou dar um exemplo concreto. Bruno Barbie, um artista. Eu vou dar um exemplo concreto. Arquiteto que trabalha a questão da estética da beleza. Pinta pessoas negras, fala da cultura negra, é precursor e criador da Feira Afro com Márcio de Souza. Responsabilidade do Bruno Barbie. Sempre defendendo, caminhando, mas nunca querendo ser o protagonista. Ele nunca se coloca, eu sou o dono da cultura afro, eu sou o dono da feira. Nas conversas que eu sempre tive com o Bruno Barbie, ele dizia, vou chamar Solange e Márcio para que nós venhamos a discutir com os demais elementos. Então, a participação de vocês é uma participação de unicidade, de construção, de explicar como e por que a importância dessa manifestação dentro da vida do povo brasileiro. As manifestações afro-brasileiras, elas ocorrem por quê? E aí, remete à diáspora. Você falar da cultura afro-brasileira, você tem que falar dos povos africanos, aí você é obrigado a voltar na escravidão, por quê? Porque o conceito de raça, nós éramos várias etnias, nós tínhamos várias culturas em África, nós tínhamos muita gente, nós éramos um continente que fora capturado e misturado aqui no Brasil. Os povos se fundiram, os bantus, os nagôs, as concepções diferentes. Né? E aí, por outro lado, quando vocês produzem, vocês vão explicar a África, o que era a África e quando houve a captura na África, como estava adiantado a produção e a intelectualidade africana. O que os africanos dominavam? Aí vocês vão construir e falar aonde ficava o Egito. Porque pinta-se Cleópatra dessa parte se ela estava no norte da África. Que mulher é essa? Vocês vão falar da fundação, vocês vão falar de todas as tecnologias. Inclusive o professor Márcio de Souza e o professor Caneta estão construindo uma pós-graduação nesse sentido. Tá? Era isso que eu queria responder. Eu gostaria que o professor Márcio e o professor Caneta se colocassem também, porque eu acho que eles têm contribuições importantíssimas em relação a esse tema que a gente está trazendo hoje. E eu gostaria que eles se colocassem, por favor, professor Márcio. Saiu o Caneta, professor Caneta, por favor. Lisnan, tá bonito o negócio, também estou gostando. O Márcio não se encontra? Não, tá, a bola é tua agora. Já que o rei não está, o príncipe tem que assumir. Exatamente. Olha bem, nós temos que pensar que a construção de cultura ela é uma construção identitária, sem vez de dúvida, quando as pessoas têm consciência e saber das significâncias e do processo de construção desta cultura que formou aquela identidade. O problema dos negros no Brasil é a desconstrução da sua identidade, a desconstrução do seu processo histórico e, obviamente, a desconstrução da sua cultura. O que o Juninho está tentando falar é que há uma instrumentalização, e talvez este seja o maior perigo, talvez o Juninho não queira ter entrado nisso, que parece ofensivo, mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como isso, o que o Juninho está falando, é problemático. Em Salvador, nós temos 85% da população de origem africana. E as rainhas do samba reggae e do axé é Ivete Sangalo, aquela garota que era da... Cláudia Leite.
Cláudia Leite e aquela bailarina Mercury. Daniela Mercury. Daniela Mercury, isso. O que o Jurim está dizendo é que é o seguinte: o capital ele se apropria do desenvolvimento da cultura do outro, transforma isso em mercadoria, vende, fica com lucro. Se vocês pensarem bem, os da minha idade vão perceber isso. Vocês chegam nos anos 80, nós temos o estupim das músicas chamadas de samba reggae. O samba reggae trazia na sua origem as letras que eram letras políticas. Então se falava da desconstrução, da busca da desconstrução do regime do apartheid, falava-se da AIDS, da pobreza, falava-se da cultura africana, e vocês vão conhecer várias músicas deste momento. Só que chega um determinado momento, a indústria fonográfica ela retira as letras políticas de instrução da comunidade negra de um modo geral e ela introduz o axé music. E o axé music ele tem o mesmo ritmo e os negros daí vão para trás, eles já não são mais protagonistas da sua própria produção cultural, do samba reggae, troca-se para axé music, embranquece com o Luiz Caldas, que é um mestiço para branco, depois veio o Netinho, e até chegar nas meninas que vão ser as rainhas do samba reggae, do axé music. O que o Mamão está querendo dizer é que, obviamente que todos são muito bem-vindos nesta luta, mas é necessário entender que há um protagonismo de homens e mulheres nesse processo. O que ele está dizendo é que se você não compreende o que foi o continente africano, se você não compreende o que foi o processo de escravidão e o que ele consolidou até este momento para a sociedade brasileira, em particular aos negros e negras, que são a maioria desta população, fica muito complicado você entender qual o seu papel cultural neste processo, até porque a cultura negra ela não se consubstancia só no esporte, só no samba, só no carnaval. O que nós estamos falando é onde está o negro, onde está essa pessoa negra, e talvez muitos não conseguirem entender a fala do Mamão, na estrutura econômica do Brasil. Né? Não dá para pensar a cultura negra como um produto. O que nós estamos falando é como se estrutura a partir dessa identidade cultural, e aí a discussão do racismo ela é fundamental nesse processo, porque é o racismo que consubstancia a negação do negro e da negra em espaço de poder nesta sociedade. E o racismo ele estrutura a toda a produção do negro nessa sociedade como um instrumento somente cultural, mas não cultural enquanto identidade. Eu queria responder aquele senhor que é espanhol. Ele precisa entender que no Brasil a discriminação não é sanguínea como nos Estados Unidos, é cor. Então, quanto a pessoa mais clara, ela nunca vai ser um seminegro, ela sempre será um semibranco. E ela vai ser tratada como um semibranco. Quanto mais claro, mais privilégios. Quanto mais escuro, menos privilégios. Disculpa, yo tengo fenotipo en Estados Unidos y fenotipo en Brasil. Distingo perfectamente entre herança genética e cor da pele. Sim, mas as duas estão calcadas na cor da pele. Só que nos Estados Unidos, o processo de negação racial não se dá somente pela cor. O mestiço lá também é negro. No Brasil, ele é semibranco. Há diferenças de você entender essa questão racial. Há uma produção intelectual, há uma produção de defesa da cultura negra americana por causa da influência das religiões de matriz protestante e muçulmana. No Brasil, há uma negação das religiões de matriz africana e há o embranquecimento das religiões de matriz africana, principalmente pelo catolicismo e, posteriormente, pelo kardecismo. O senhor estudar um pouco da religião de matriz africana dos anos
do início do século XX, no ano de 1908, a Umbanda chamada Umbanda de Zélio de Moraes, o senhor vai ver que essa é a Umbanda Kardec. Essa já não é uma Umbanda, é chamada até de Umbanda branca. Então, este processo é um processo de desconstrução feroz da identidade negra, da cultura negra. E mesmo quando ele a produz de maneira econômica, ele não é dono dos meios que a produzem. Então, é óbvio que o papel do branco ou do não negro nessa construção, uma coisa que o Juninho bateu e talvez também não tenha ficado claro é: vocês estão abertos para abrir mão dos privilégios? Porque ser branco no Brasil é ter privilégio. E se for homem hétero, é mais privilégio ainda. E se for mulher e hétero, tem aqui no segundo ponto como os mais privilégios. Você abre mão dos seus privilégios? Porque ser branco é ter privilégio em sociedades racistas. Agora, como é que você quer entrar nessa discussão? Como é que você quer fazer parte desse processo sem abrir mão desses privilégios de branquitude? Eu acho que essa talvez seja a tônica deste debate. A branquitude é um privilégio e que assenta os melhores espaços dessa sociedade para pessoas brancas, uma pessoa negra. Por isso que não pode se confundir essa ideia de Gilberto Freire, nos anos 30, no livro Casagrande Senzala, que o Mamão trabalha na democracia racial, onde ele insiste na teoria que um negro é discriminado não por ele ser negro, mas por ele ser pobre. E isso é um engano. É o racismo que traduz a pobreza, e a pobreza enfatiza o racismo. Mas não é a pobreza que gera o racismo. O que gera o racismo é a etnia, é a cor, é a construção teórica, a construção científica, é a construção do saber. Então, eu acho que nós temos que pensar de que forma as pessoas que querem estar nessa luta antirracista, porque daí depois a gente pode pensar a luta antifascista, a luta homofóbica, mas nós temos que saber que ser gay e negro é pior. Ok? Que ser mulher e negra é pior. Que ser homem e negro é pior. Isso que nós temos que entender. Porque a branquitude passa por todos esses processos. Então, é óbvio que nós temos que pensar de que forma nós vamos construir esse processo sem abrir mão dos privilégios. Porque um garoto negro de 18 anos, da Chico Mendes, aqui do lado do bairro Procasa, onde eu resido e onde a gente tem os nossos trabalhos com a Escola do Olodum e com o Instituto Liberdade. Um garoto de 17 anos, na 7ª série, da Chico Mendes, branco. Um garoto de 17 anos, da Chico Mendes, negro, também da 7ª série. Quando eles forem fazer uma entrevista de trabalho, quem tem mais chance para pegar o emprego? Então não é a pobreza que determina isso. Agora, se esse garoto for loiro e ainda tiver olhos claros, aí esquece, não há o que discutir. É ele que vai ser o empregado, pelo menos em mais de 90% das chances. É esse processo de branquitude, é esses privilégios de branquitude que o Juninho está falando. Agora, de que forma juntos nós vamos desconstruir esse castelo de privilégios? Essa é a pergunta, do ponto de vista cultural, do ponto de vista identitário, do ponto de vista acadêmico. Porque se eu perguntar para qualquer um de vocês que está no grupo, me dê o nome de uma grande universidade africana, chinesa, japonesa, árabe, ninguém sabe. As pessoas só sabem das universidades europeias e americanas. E elas dominam o saber dentro do processo acadêmico brasileiro. Os europeus são brancos, os pensadores são brancos. E mais, a universidade, que talvez é o que mais me irrita nesse processo, e olha que eu sou um professor acadêmico também, é que a universidade não quer debater isso. Ela não quer sair dos seus muros, ela não quer sair dos seus privilégios. Então, de que forma nós vamos
construir isso? Que nós temos que pensar além da cultura e muito além da identidade. Nós temos que pensar, e o Juninho está correto, nós temos que pensar do ponto de vista econômico. Porque só colocando negros e negras no processo econômico e de poder neste país é que daqui talvez a 50 anos a gente inicie o processo de desconstrução mental, cultural, educacional, que é o racismo, que é um instrumento de poder, e todos nós aqui do grupo sabemos que o racismo é um instrumento de poder, porque senão não se justifica por que um homem e uma mulher negra ganham menos do que uma pessoa branca no processo privado, na economia privada. E por que você não consegue ver nas universidades professores e professoras negras? Por que você não vê eles chefe de centros? Por que você não vê eles reitores? Então, esse é o processo dos privilégios da branquitude. Quando você olha para a pessoa, você já tem um preconceito. Sim. E esse preconceito é o que determina os espaços de sociedade. Incrível, professor Caneta. Obrigado pela contribuição. E é isso que eu queria colocar, Aline. Quando eu falei o racismo à moda brasileira, ele tem a discriminação e o preconceito. Não se dá para fazer um recorte simplesmente falando de cultura se você não falar de sociedade em geral. Sim, sim, ficou bem claro. Essa questão do recorte da cultura é a compreensão do modo de produção capitalista e as suas atribuições. E da questão cultural, ainda relatei, a apropriação cultural não é de pessoas, é do Estado. Isso que o professor Márcio Caneta colocou muito bem, exemplificando a questão do axé na Bahia. Sim, foi incrível a fala do Caneta. Professor Caneta, obrigada. Eu coloquei aqui no chat a indicação do livro do professor Caneta, chama Lei Áurea, Abolição Inacabada, Marcos Caneta Rufino. Está aqui no chat o link para quem quiser adquirir, para quem quiser conhecer mais. Vale a leitura, eu já li, tenho o livro e eu indico. Eu gostaria muito de ouvir o professor Márcio. Voltei. Então, eu quero pegar brevemente aqui, já que as falas de Caneta e Juninho Mamão me contemplaram amplamente diante desse desafio de fazer uma discussão tão complexa para um mecanismo remoto, né, que é sempre desafiador essa possibilidade. Mas eu quero pegar aqui dentro dessa perspectiva da cultura que você aqui, né, que vocês chamaram, estão organizando o debate sobre nesse entorno. Sim. Eu tenho falado muito assim que se for a cultura pela cultura, nós não vamos a lugar nenhum. Tá? Porque cultura pela cultura, educação pela educação não salva ninguém. Tá? Então nós temos que pensar na cultura, na perspectiva ideológica do que ela representa, a qual serviço ela presta, qual o seu engajamento, qual o seu comportamento e que expressão ela faz de determinada realidade e determinado contexto, determinado grupo social e étnico, por assim dizer. Então, esse alargamento, essa necessidade de perceber a amplitude do significado de cultura, tá, é que nos interessa profundamente, tá? Porque senão nós vamos cair nesse lugar que eles nos querem permanentemente. Tá? Lá vem os negros, vamos dar aqui para eles o negócio da cultura, vão tocar berimbau, vão jogar capoeira, que são formas resistentes, né, de expressão que compõem, né, toda essa nossa trajetória como um dos elementos. Né? A dança, o canto, a poesia, tal, esses são elementos culturais, assim como a nossa forma de organização política, assim como o nosso arcabouço religioso. Né? Então, esses componentes reunidos, eles conferem uma condição política, né, do exercício da cultura, inclusive. Tá? Então, nos interessa profundamente falar de cultura, mas falar de política, falar de cultura, mas falar de poder. A cultura que empodera, essa cultura nós estamos a falar. Porque senão, tá, nasce dessa cultura que eles já estão nos subalternizando e nós estamos jogados dentro do campo popular da cultura. Tá? É cultura popular. Ora, é cultura popular porque tem a cultura erudita. Né? E de quem é a cultura erudita? Como bem disse o Juninho, de quem é qual é a necessidade que nós temos de subverter a cultura de massa, né, que nos é colocada dentro da perspectiva do consumo, da ausência de identidade, da fragmentação, né, do não reconhecimento, que é a cultura de massa.
né? E a cultura popular, quem é a cultura popular? Somos nós, aquela cultura subalternizada, aquela cultura permitida, aí posta. Né? Então é a música popular, a dança popular, que vai se referenciar em determinado momento, subalterna a cultura erudita, né? Das elaborações, da música, do teatro, das pesquisas, né? Das coisas acadêmicas, que são essas coisas que falam os eruditos. Ora, a nossa luta é justamente para subverter essa perspectiva. Né? Eu quero jogar futebol, eu quero cantar samba, eu quero dançar uma ukulele, né? Mas quero num patamar da minha cultura como tal, enquanto contribuição do patrimônio cultural da humanidade, fazendo parte dela. Não como uma condição inferior de um violino ou de um clássico aqui colocado. Por que o samba não é clássico? E clássica é o quê? É a ópera posta nos teatros eruditos da Itália, dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Então, essa questão da cultura, ela nos remete assim, uma profunda reflexão do empoderamento que a expressão traz, ou não empoderamento, ou a subalternização. Então, qual é a dimensão que nós estamos colocando? Nós estamos reunidos num grupamento a cantar samba para quê? Para libertar ou para subordinar? Eu faço parte de uma escola de samba para ajustar o domínio desses que montaram um modelo de escola de samba como curral eleitoral. Eu vou lá na escola de samba para organizar o meu povo para fazer aquilo que nós trabalhamos naquele ensaio cinematográfico chamado Samba, a Escola de Quê? Que traz, Juninho participa, Caleta participa com os depoimentos lá em 1992, que nós reunimos o fazer cultural no interior de uma escola de samba numa perspectiva de emancipação política e social e política ali, e cultural. Nesse sentido, nos interessa profundamente estarmos engajados na tarefa de elaboração cultural, nessa perspectiva, que inclusive aqui fazendo parte dos 35 anos do Novo Horizonte, né, da série, do conjunto dos clubes sociais negros, né, que tinha uma tarefa cultural, cada um no seu espaço de papel de resistência associativo, de encontro, de elaboração, de reflexão social. Esses clubes negros, que foram, a grande parte deles, encerrados as suas atividades, o fizeram em função, obviamente, de uma condição social capitalista que não dava suporte para a continuidade em função dos encarecimentos todos que os custos geram na manutenção de uma organização social como essa. Né? Então, eu queria aqui saudar brevemente essa intervenção. E, por último, eu queria dizer também do professor Fernando, nessa questão que ele fez algumas provocações bem interessantes, né? Quando ele, não sei se a palavra que ele utilizou foi da falta de coragem dos negros, não? Alguma coisa que foi isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Essa condição de ter coragem ou não ter coragem depende do contexto que você possui em torno das suas possibilidades emancipatórias. Mas eu vou ter coragem num universo completamente adverso, feroz, de contenção, né? No modelo, porque nós vivemos em Santa Catarina, em Florianópolis, no Rio de Janeiro também, é um modelo semelhante à África do Sul. Você vive em bantustões, você tem que ter passe para sair de casa, para entrar em casa em determinada hora. E a polícia te aborda permanentemente e nós temos que passar a lição para os nossos filhos a se comportar quando sair de casa e quando visualizar. Ele caiu, que pena. Bueno, desculpa, eu me referia a covarde. Um momentinho só, Fer Martinho, um momentinho só. Por favor, eu acho que o Márcio caiu. Vale. Márcio? Eu acho que ele caiu, de repente seria melhor você fazer as suas proposições assim que ele voltasse. Gostaria, né, de saber se Solange Adão, maravilhosa Solange Adão na nossa sala. Solange Adão, o microfone é seu, se você quiser, sempre. Nossa parceira, não quer. Sumiu. Acho que ela caiu também. Eu acho que ela caiu. A Sônia, Sônia, fala com a gente, vamos dar voz Sônia, para uma fala com a gente alguma coisa. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite.
É uma discussão calorosa, né? Eu quero saudar aqui o meu querido professor Marcos Caneta, professor Márcio, Juninho Mamão, todos os intelectuais que estão aí contribuindo para essa discussão rica de informações, de conhecimentos, né, para a nossa bagagem. Mas a minha participação na conversa de hoje é falar sobre um coletivo de mulheres negras, dentro desse papo que estamos trazendo, mas quando a Aline me convidou, eu disse, olha, Aline, eu vou levar informações sobre o coletivo de mulheres negras, que se chama Pegada Nagô. É um grupo de mulheres que promove o resgate da história e cultura afro-brasileira através do canto, da dança e do teatro. Nós nos encontramos, aliás, antes da pandemia, né? Quinzenalmente, a gente conversa, a gente se abraça, a gente toma um café, a gente se acolhe e a gente senta, porque a gente tem consciência que há uma carência de grupos organizados com esse recorte de gênero e raça, que difunde a história e a cultura afro, né? A cultura afro-brasileira. Por isso, esse coletivo de mulheres, nós tentamos juntas reafirmar a nossa identidade cultural. Nós estamos hoje em quase 20 mulheres, fizemos teatro, fizemos dança. O nosso objetivo geral é trabalhar corporalmente o teatro, a dança, a música. Nós, as mulheres negras de Pegada Nagô, nós temos como fio condutor a ancestralidade negra. E nós trazemos, nessas nossas vivências, reunir mulheres negras para uma grande roda de conversa ancestral. Nessas oficinas, nós temos troca de ideias referente à cultura afro-brasileira para a grande comunidade, para quem se achega, para a comunidade ali em torno, porque nossos ensaios acontecem dentro do Clube Novo Horizonte, que o professor Márcio de Souza agora mencionou, que domingo nós completamos 35 anos de aniversário de resistência e luta ali na beira-mar de São José. É o nosso espaço onde a gente ensaia. E nós, do Pegada Nagô, nós já fizemos afromemórias, onde convidamos professores, psicólogos, intelectuais, inclusive o professor Marcos Caneta já nos contribuiu com a sua fala, com a sua história. Então, gente, esse grupo ele tem esse objetivo, essa finalidade. Eu quero convidar as mulheres negras desse grupo, que estão nos ouvindo, que estão participando. Daqui a pouco, quando estivermos fora da pandemia, estaremos retornando com nossos ensaios, que são quinzenalmente, e já fizemos 3 espetáculos, e o nosso último espetáculo se chamou Caminho. Nós temos como diretora do nosso grupo Solange Adão, que é minha irmã, e mais 18 ou 19 mulheres. Tá, gente? A discussão está muito boa, espero que o professor Márcio de Souza retorne com a sua fala, e sempre é um grande aprendizado estarmos em rodas de conversa com intelectuais, com professores, com pessoas negras e não negras, porque todos nós temos muito a contribuir, principalmente com esses ataques antirracistas que a gente anda sofrendo. Obrigada, então, pela oportunidade. Continuo aqui a ouvir vocês, o pessoal que ainda está aqui na fila, porque a discussão está muito latente. Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada pela participação. Obrigada por colocar para a gente. É uma rainha, né, Lisnã? Colocar para a gente esse coletivo incrível de mulheres. Bom, vocês sabem que eu sou muito fã da plasticidade de vocês, da estética de vocês, do conteúdo de vocês, do posicionamento, né, de vocês. Obrigada, Sônia. Eu convido todos aqui
a conhecerem o Pegada na Go, a prestigiarem o Pegada na Go, a compartilharem o Pegada na Go, porque é um trabalho de base, de fundamento. Nós temos aqui a gestora, né, a grande mãe. Vou passar aqui, Priscila, vou passar aqui o link, o Instagram do Pegada, tá? Solange Adão poderia dar um cumprimento, um axé, isso, aí do grupo, para eles conhecerem ela, né? A gente sempre brinca não, é muito sério, a gente fala a frase da nossa querida Conceição Evaristo, que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Estamos resistentes, estamos na luta, estamos em movimento e fazendo acontecer a nossa visibilidade. Chega dessa opressão, chega de invisibilidade da mulher negra. É o nosso momento de fala, é o nosso momento de estarmos à frente, na luta e nas conquistas e na busca das mulheres. Axé. Axé, axé. Infelizmente, o Solange Adão acho que caiu também. Que pena. A internet dela lá não é muito boa. Tá bom, muito obrigada, gente. Obrigada, Sônia, obrigada. Eu vou colocar aqui no chat o endereço do Pegada na Go, para todo mundo participar. Márcio voltou. Márcio voltou. Voltou. Vai lá a palavra para o professor Márcio. Me desculpe, teve uma queda aqui, eu não estou conseguindo. Normal. Mas, enfim, eu quero finalizar agradecendo aí o convite para participar e acompanhar, parabenizar o Mamão pela esplêndida explanação que organizou de maneira bastante sistêmica e conseguindo alcançar o objetivo, que é fazer exatamente essa, diria assim, essa localização desse grande desafio, que é compatibilizar esse esforço social daqueles que não estão etnicamente colocados dentro do espectro de ser negro, e se associar a esse conjunto de lutas que é a luta civilizatória, porque você está situado dentro de qualquer manifestação que faça da perspectiva da dignificação da vida, superando essa condição que também é uma armadilha para muitos, esse negócio de ser branco, ser negro, ser amarelo, ser europeu, sempre é a pegada, porque a vida nasceu na África. Eu digo assim, o homem se desbotou, saiu pelo mundo e veio se vingar na mãe África. Alguém já cantou dessa maneira, porque ele empalideceu em função de adequações, de adaptações ambientais que o homem precisou fazer para fazer a sua migração pelo planeta. Mas só que esse criar de diferenças, porque as diferenças é que fazem, numa luta, a tomada dessa diferença para se conferir como vantagem em qualquer disputa. Então, a condição de gênero, a condição de origem, a condição da cor da pele, as condições culturais, todas elas são tomadas como, diria assim, armas, instrumentos de diferenciação quando existe uma disputa. Então, quando nós conseguimos resgatar, nesse plano, a nossa humanidade, que é o central da nossa luta, é a condição humana posta, considerando todo o conjunto de diferenciações que a pele, que a cultura, ela enseja. Essa é a perspectiva fundamental. Se nós não tivéssemos saído de África, nós estaríamos com essa cor que nós possuímos aqui, 56% da população nacional. Essa seria a cor da humanidade. Se ficássemos todos daquela região, se não tivéssemos a curiosidade de migrar pelo planeta, nós seríamos todos daquela cor, ou dessa cor. Então, essas coisas que surgiram do empoderamento, o professor Fernando trouxe uma questão muito importante, que é essa questão bíblica do Cã. Ela é fundamental para compreender como talvez os hebreus se vingam dos africanos do período que lá estiveram escravizados no Egito. Então, há uma contagem de uma história colocada no interior da Bíblia, de uma adversidade, de uma condição inimiga dos hebreus com os africanos, especialmente os egípcios. E aí, a atribuição de menor valor dos negros, feito por Noé ao seu filho, confere parte dessa história que ainda está por ser desvendada.
né? Então, saudação para todos, um grande axé para as meninas, Bruna e Ni. Parabéns, siga em frente. Precisamos da colaboração vossas para continuar nessa luta de fundamentar o projeto de igualdade como um projeto fundamental no plano da humanidade. Isso que nos interessa. Obrigada, Márcio. Márcio, sempre incrível. Muito obrigada pela sua fala, muito obrigada pela sua presença e pelo seu olhar atento e tão contextualizado, né, em relação ao nosso trabalho e sempre aos nossos posicionamentos. Gente, são 10:50. Alguém mais gostaria de explicar? Eu gostaria, depois que o Juninho fizesse um fechamento, né, fechasse a sua fala. Se ninguém mais quer te colocar. A Priscila, ela contribuiu bastante com a gente, com pesquisas e com links que estão aqui no chat. É legal a gente dar uma olhada. Professor Fernando, se o senhor quiser colocar os seus livros, os seus links aqui no chat, pode colocar, para a gente dar uma olhada. Eu acho que se ninguém mais, né, quer colocar, fazer alguma questão, alguma reflexão, eu posso falar. Una cosa somente. Posso? O señor que falou do Instituto Liberdade, desculpa, desconheço seu nome, de Bahia. Marcos Caneta. Marcos Caneta. Professor Marcos Caneta Rufino. Aham. Ele não é de Salvador, Fernando, ele é daqui e ele tem um trabalho muito bacana vinculado com Salvador. Sim, não, porque, bom, eu estou trabalhando num livro sobre Jorge Amado atualmente, e vocês sabem que os temas de democracia racial, o tema do negro, todo isso é um tema fundamental em Amado, não? Sobretudo a partir de Jubiabá, ano 35, quando ele acolhe as teorias de Gilberto Freire e sua geração, Edson Carneiro também, e outros baianos. E aí eu gostaria, se pode ser com o professor Caneta, ter uma conversa algum dia, que passe a pandemia, claro, agora não, sobre temas assim, porque eu, como não negro, claro, eu venho aqui com toda humildade e com todo respeito e aprender, não? Mas também llevo 8 anos com esse livro de Amado, não? Então, quando Jefferson me convidou, eu me senti com um pouquinho de autoridade e disse, bueno, por lo menos posso falar algo, não? Não muito. Então, se o senhor Caneta algum dia podemos contactar e demais, eu gostaria muito para ideias que tenho. Também porque em um congresso de História da Arte que se celebra cada ano em um país latino-americano, na Argentina, em Chile, e este ano ia ser em outubro, mas a pandemia acabou, claro, com o congresso, en mi tierra, en España. Y yo me convidaron a dar la conferencia de clausura, que es una honra, y yo ia levar, que estou também trabalhando há meses, um tema muito ousado da minha parte, que é o herói negro na cultura brasileira. Então, a construção do herói, não? Desde Zumbi, não? E toda a literatura, Dandara, demais, até chegar a hoje mesmo, não? Até hoje mesmo, não? E como opera nessa sociedade o herói. Então, senhor Caneta, se um dia é possível nos conectar, pois eu ficaria muito grato e muito contente. Tá certo. Rapidinho, será um grande prazer. Obrigado. Será um grande prazer. Igualmente. No Google, professor Martim, sim, há um artigo meu que se chama Onde estão os heróis negros na história do Brasil? Está no Google. É só botar artigos Marcos Caneta. Mas tem um que é bastante interessante, que foi publicado em Portugal e aqui no Brasil, que se chama Patrimônio, Olhar sobre o Patrimônio e o Patrimônio Possível. São 2 artigos que seriam bem bacanas o senhor dar uma olhada. Mas eu estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Que legal, né? Que importante essa conexão, que bacana. Estou bem contente. Realmente, como a Sônia falou, foi uma discussão bem calorosa. Não esperávamos menos, visto a qualidade das pessoas que estão presentes hoje aqui nessa vivência. Juninho Mamão, eu acho que foi super esclarecedor, e assim como o professor Márcio também, quando traz o conceito de cultura não descolado
de toda uma questão política, social, econômica e nessa construção histórica. Eu acho que, para mim, pelo menos, essa é a proposição que mais fica como objeto de reflexão, né, para as minhas pesquisas agora posteriores e até para a minha atuação. Gostaria que o Juninho, né, fizesse uma fala. A gente tem 5 minutos, a gente preza muito pelo horário, né, para a gente já ir finalizando, e depois eu retomo aqui o fechamento. O Jefferson pediu a palavra, Ni. O Jefferson Quem? pediu a palavra, o Jefferson. Ah, Jefinho, desculpa, eu não tinha visto. Pode, vai lá, Jé. Tudo bem, gente? Boa noite a todos. Primeiro, na verdade, hoje eu estou bem como um espectador mesmo, de poder ver a participação de pessoas nas quais eu admiro bastante, né? Juninho Mamão, Márcio Souza, professor Marcos Caneta, a mediação da Ani com a Bruna, né? Solange Adão e outras pessoas, a Sônia, que eu admiro bastante. Mas, como o tema de hoje estava muito voltado à questão do papel do não negro na questão do combate, do antirracismo, eu queria aqui já relatar um testemunho meu próprio de que eu hoje, através dos estudos que eu tenho, daquilo que eu tenho procurado conhecer um pouco mais da história do meu povo, dos meus ancestrais, eu devo muito à pessoa do professor Fernando Martins, que ele é um não negro que sempre coloca um monte de livros e uma série de coisas. A gente conversa muito essas questões de África, então vê que uma pessoa não negra abriu para mim um leque muito grande da temática africana, né? Então eu quero agradecer aqui o professor Fernando, mas dizer o quanto que eu estou feliz por todas as pessoas que estão participando hoje desse evento aqui, e a minha admiração toda especial que eu tenho ao Juninho Mamão, ao professor Marcos Caneta e ao professor Márcio de Souza. Então era só aqui a minha contribuição. Obrigada, Jefinho, obrigada. Juninho, queria dar umas palavrinhas? Sim, até voltando só uma questão da apropriação cultural ali, muito bem colocada pelo Márcio e pelo Caneta, eu quero só dar um exemplo que a minha fala foi cortada naquele momento. Vamos imaginar um desfile de moda, onde as pessoas vão desfilar com indumentárias negras ou indígenas e as modelos todas contratadas são brancas. Essa perspectiva que não dá para reduzir só o debate da cultura, como bem colocou o professor Caneta. Tá? A cultura ela está no engajamento. Cultura são manifestações, conhecimento, artes. E elas têm um significado para os indígenas e para os negros africanos e os afro-brasileiros dentro do nosso Estado. Então, para encerrar, eu queria agradecer muito a todos que participaram, as contribuições do professor Fernando, da Sônia, do Marcos Caneta, do Márcio de Souza, mas dizer que é fundamental. Como sempre disse Denise Carneiro, Lia Weiner, Djamile Ribeiro, outros intelectuais que colocam uma questão fundamental na luta antirracista. É que o engajamento de pessoas brancas e das instituições comprometidas com a promoção e defesa e a garantia dos direitos humanos, para nós rompermos com os obstáculos, os desafios e criar possibilidades para que esse conflito construa novos horizontes de uma sociedade igualitária. Compreender a luta do antirracismo é compreender o modo de produção capitalista brasileiro, como ele se organiza e quem foram as pessoas que construíram esse país. A acumulação primitiva desse país deu-se pelo processo exploratório do negro africano. E ele tem resultantes e obstáculos que precisam ser cada vez estudados. Os seus mecanismos de dominação através do preconceito racial e da discriminação são fundamentais para manter esse status quo que promove a desigualdade social, alijando cada vez mais do processo produtivo, do processo educacional e do processo vivencial de garantia de uma cidadania o povo mais oprimido desse país, que é o povo negro. Vocês não negros têm que compreender isso. Sejam companheiros dessa luta
do movimento negro, das entidades negras e, acima de tudo, da luta da juventude negra, que hoje está sendo genocidada, está sendo morta, e da luta das mulheres negras por ser triplamente discriminada numa sociedade reacionária, machista e, sobretudo, uma sociedade racista, que tem no preconceito racial e no racismo a sua manutenção do status quo. Era isso que eu queria falar. Juninho, muito obrigada. Foi incrível, incrível a nossa vivência de hoje. Eu estou super contente, porque eu acho que nós promovemos aqui um leque de reflexões. Nós promovemos aqui hoje um leque de proposições. Obrigada, Gisele. Esse é um dos nossos objetivos com esse projeto, do Iabás Connect, é justamente trazer vários olhares, várias abordagens para questões que, efetivamente, como o próprio Juninho falou, ampliem a nossa responsabilidade de melhorar a sociedade brasileira, né?